Agora sim. Então fica na postura que você preferir, mas de maneira que flua bem a energia aí, te traga essa presença. Procura por alguns momentos fazer esse trabalho consciente com a respiração de dissolver os pensamentos que chegam. Não é lutar contra os pensamentos, né? É simplesmente permitir, quando você identifica que chegou um pensamento novo, uma distração nova, você volta a atenção para a respiração. Sobretudo com a exalação você vai dissipando os pensamentos. Então, vamos fazer 11 vezes Ek Oankar, essa nossa conexão diária desse grupo. Pode imaginar o símbolo, visualizar o símbolo, mas sempre sentindo essa expansão infinita que ocorre a partir do infinito também. Quando você mergulha dentro de ti, essa reverberação cresce infinitamente. Então, inspira profundo. Ek 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 Ek
Ik Ik Inspire profundamente. Exale. Mantendo um pouquinho vazio, um tempinho. Deixe então a respiração livre. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Muito bem, queridos, queridas. Muito grato então por você estar elegendo esse momento para compartilhar conosco. A gente está compartilhando, porque são tantos apelos, né? Tanta coisa legal que está tendo pela internet. Tantos cursos, tantas informações bacanas, um mundo de coisas. Não dá nem pra gente dar conta de tudo que a gente tem interesse, né? E isso vai se intensificando agora. Então é bem importante lembrar da gente colocar a nossa atenção assim, com consciência. E desfrutar mesmo de tudo que a gente está fazendo, né? Às vezes a internet dá essa impressão de que você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E acaba não fazendo nada. Você está ali vendo a live de alguma coisa, mas está com a mente em outro lugar. Ela só acentua um comportamento da mente, que é de gerar esses fragmentos, né? Na maneira de estar, de ser, de perceber as coisas. Então, agradeço por você estar elegendo, estar aqui no agora, nesse agora compartilhado aqui. Então, a gente começa fazendo uma breve recapitulação. A gente está vendo então aqui o Japji, Sahib, o mergulho na alma universal. A gente já falou sobre a proposta do grupo de estudos e do valor dele. No último encontro a gente contou sobre aquele momento do Guru Nanak no Rio, né, em que ele ficou imerso por 3 dias lá, e depois apareceu e falou Ekankar, trazendo essa mensagem de unidade, de unicidade,
completa, que é a base, né? A base para o Gurbani, para o Gurmat, para o Gurmukh. Se você está chegando agora nesse vídeo por algum caminho, dá uma olhada nos anteriores, que ali a gente explica um pouco mais sobre esses termos. Então, trazendo o Mula Mantra como o início dessa jornada, por esses ensinamentos, e sendo o início também da compreensão do universo à sua volta, do universo interior também, do seu ser. E ficando sempre essa reflexão, sempre que a gente lida com qualquer conteúdo de autoconhecimento, ou que envolva esse conhecimento espiritual, qual que é a minha relação, minha experiência pessoal com isso, né? Como que é a minha relação com cada um desses termos. A gente falou sobre os arquétipos, né? Dos avatares no último encontro, de que tem o Buda histórico, o Jesus histórico, o Nanak, mas quem são essas personas, quem são essas forças dentro de você, né? Como que isso conversa com você, e não só esses, né, mas tantos outros arquétipos. E por falar arquétipo, eu não estou reduzindo a figura histórica, né, ou tudo que ele significa. Estou dizendo só que ele transcende uma só dessas esferas, ou histórica, ou mística, ou mítica. Então, falamos sobre Ek, né, essa unidade, essa totalidade, esse estado de inteireza, de completude. Então a gente pode pensar em Ek, ou perceber Ek como um estado, esse estado de que nada falta. Então, Ek e Yoga podem ser sinônimos, né? Completude. E chegamos nessa fórmula do Guru Nanak de que 1 mais 1 era sempre 1, né? Então não tem um que atira a pedra e o outro que recebe a pedrada. O mesmo que atirou a pedra é o que recebeu a pedrada, né? E quem estava vendo era o mesmo também. Então, isso, se a gente conseguir trazer essa ótica, essa lupa, essa lente para o dia a dia, isso pode ser bem útil, sempre para você. Deus está latindo lá fora. E Deus está ouvindo. É sempre bem útil para você voltar para o observador, né? Essa figura do observador que é tão frisada, tão importante dentro da ciência, da tecnologia do yoga, né? Você ir sempre para esse lugar do observador que cria um distanciamento entre esse pensar, entre esse sentir, né? E mais 1 é sempre 1. Falamos dessa analogia da onda e do oceano, né? Que somos como a onda. E a gente tem a percepção que a gente é essa onda que surge do oceano, né? E há de voltar para o oceano, só que na verdade nunca houve separação entre a onda e o oceano. Essa é a grande coisa, né? A se observar e dos dedinhos da mesma mão, que ficam brigando entre si para falar quem que é parte da mão ou quem que é o mais importante da mão, sendo que uma mão boa é aquela que tem todos os dedos e trabalhando em cooperação, né? Independente de quanto seja. Já pensou se os dedos ficassem brigando o tempo todo, você não ia conseguir fazer nada? E, por fim, terminamos com essa pergunta no último encontro: qual que é o objetivo desse desenvolvimento espiritual? E não há algum lugar a se chegar, né? Não há algo a se evoluir. A essência ela já está lá. Você, em essência, já é tudo, todas as possibilidades, né? As possibilidades infinitas que é o seu ser.
qual que é esse objetivo, né? E sempre que eu caminho no que eu acredito que seja o caminho espiritual, se eu estou caminhando para alguma coisa que me envolve mais do que desenvolve, por exemplo, agora a gente começa a fazer a formação de Kundalini Yoga, aí lá todo mundo usa turbante e usa roupa branca, então eu começo a usar o turbante e a roupa branca. Eu sei que vocês que estão aqui presentes na live já têm bastante consciência disso, né? De para quê, que isso tudo são tecnologias, né? Então, que não são coisas para envolver, né? Para criar mais uma persona, mais uma coisa para se enredar, né? Como qualquer outro tipo de coisa, uma iniciação, você foi lá e fez o caminho de Santiago de Compostela, não sei, perdão se falei errado, ou fez qualquer outra coisa que teoricamente traria méritos espirituais, né? Isso tem que ser só todas essas caminhadas, elas só servem se o eu que caminha, ele perde a importância, né? Para se desenvolver o espírito e deixar que o espírito caminhe, né? E seja a voz da coisa. E a gente está falando aqui de espírito no sentido de essência, né? No sentido de um ser que não está sob a influência ou com a menor influência possível desses parâmetros da mente condicionada, né? Condicionada a um local onde nasceu, a um determinado tipo de família, a tipos de coisas que se gosta, enfim, né? Então esse foi uma breve revisão sobre o nosso encontro anterior. E agora a gente falou muito de unidade, de ek, e qual que seria o oposto à unidade, né? O oposto de nesse caso, o oposto seria dois. O oposto à unidade seria dualidade. O guru ele fala assim que Home Dirag Rog Hai. Home Dirag Rog Hai. Rog é doença. Home significa eu. E me, o meu. Então, o meu e o eu, a noção de um eu, é a doença. É a base de todas as doenças, né? A partir do momento que eu penso que eu sou um ser distinto do ser que é você, do ser que é o meu agressor, quando eu percebo como distintas, como dois, né? Lembra que o Guru falou assim antes? Dudya nahi koi, não há dois, é sempre um mais um. Mas essa é a ótica que a gente é habituado a olhar. E a gente começa a ser habituado a olhar nessa lógica da dualidade, nessa ótica, desde muito cedo. Desde muito cedo. Porque você já ganha um nome, né? Quando você sai, ou até mesmo antes de sair da barriga da tua mãe, você já ganha um nome que ele te traz esse sentido de um rótulo, né? Algo que vai definir, através desse nome, quem você é. E a partir daí, aí chega um momento da fase da criança ali, pelos 2, 3, que ela já começa a desenvolver essa história, né? Não, isso daqui é meu, esse é meu. E as circunstâncias ao redor normalmente vão afirmando o seu. E cada vez mais, durante essa vida, a gente vai acreditando que a gente é esse eu. E aí que está o problema. Principalmente quando a gente chega num âmbito agora como essa era aquariana, onde essa noção de eu vai cada vez mais ser questionada, né? Se a gente criou uma estrutura muito cristalizada em volta de tudo que envolve esse eu, né? Esse eu é o Eduardo, que cresceu no bairro do Jabaquara, que gosta de azul, torce para o Corinthians, não gosta do Palmeiras,
gosta de meninas, não gosta de gente que usa gravata. Entendeu como você vai criando becos de possibilidades? Porque o grande desafio desse momento agora, né, e sempre foi, mas agora é assim, te coloca de frente a isso, assim, você tem que ver isso agora, né? O universo está nos colocando nessa posição de perceber, né? Perceber o outro, não como o outro, mas sim como um espaço de dentro de você mesmo que ecoa e mostra num espelho algo dentro de você, né? Então, quanto mais de preferências a gente vai criando, mais a gente vai se enredando e menos a gente ganha a possibilidade de aprender e de desenvolver, né? De ter um olhar neutro, um olhar puro. Então, o Guru fala que a dualidade é a maior das doenças, a individualidade, sobretudo, né? Da palavra dualidade vem a palavra individualidade. Tenho minha individualidade, as minhas coisas. Eu gosto das minhas coisas do jeito que eu faço. Não mexa nas minhas coisas. E a gente vai criando um monte de emaranhados aí. E se existe uma doença, certamente há uma cura. Se existe uma doença, certamente há uma cura. E aí vocês já devem ter ouvido um mantra que falava assim: Mera Ved Guru Govinda. Mera Ved Guru Govinda. Ele não está falando do nome de um guru, ele sempre é impessoal. O acesso a essa frequência luminosa é interior, essa sabedoria ela reside em você, ela pode se expressar em algo exterior. A gente falou disso, que a Sangat é o Guru também. Mas essa sabedoria, ela está dentro. E ela se expressa a partir do momento que você se abre e a partir do momento em que a graça permite que isso aconteça, né? Então, Mera Ved. Ved, nesse caso, está falando de doutor, de médico. Mera é meu. Mera Ved Guru Govinda, né? Então, esse aspecto Govinda, esse aspecto de sustentação, uma semente que germina independente das condições do solo, né? Mera Ved Guru Govinda. Então, Home Dira Gurogha, essa noção de um eu, né? O meu e o eu é a maior das doenças. É a raiz de todas as doenças. E o doutor é o médico, a cura, né? A cura é o guru. Quando você abre, né, o seu coração e com humildade reverencia essa guiança que há em você, independente das formas que isso possa te abrir. Pode ser que tenha uma pessoa que, ao ver um quadro de Sarasvati ou uma imagem de Santa Sara ou de Jesus Cristo, isso vai abrir, né? Fazer com que ela se abra para a compaixão do universo, para que se receba a graça, né? Porque a graça ela está acontecendo o tempo todo, na verdade. Você está recebendo o tempo todo. A gente trabalhou no curso, nesse programa da Você é a Coragem que Traz para a Vida. Esse primeiro estágio, que é perceber essa graça que a gente está respirando o tempo todo, né? E isso vai mostrando o caminho. E se a gente tiver paciência em observar, isso mesmo vai trazendo uma força que dissolve os obstáculos, dissolve a dualidade. E a gente ainda tem uma grande graça agora, que é de poder estudar esse tipo de conhecimento, de tecnologia, de sabedoria, que nos permite, através do som e através dos ensinamentos,
dissolver conscientemente determinados bloqueios, né? Então, a gente tem o médico andando de mãos dadas com a gente o tempo todo. E aquilo que te inspira a acessar esse médico, tudo é válido. Só você pode conhecer os métodos para acessar o teu templo dourado, né? O teu lugar de prece, o teu lugar sagrado. E nesse momento, voltando para esse panorama da era de Aquário, e principalmente esse ano, até o fim do ano, é o momento de se abrir completamente, né? Não que você vai aceitar tudo que vem, né? E se conectar com tudo que vem, mas bate o testemunho de Jeová lá na tua casa lá, talvez você pode ouvir, né? E ouvir realmente. Esse é um dos grandes desafios, e a gente vai ver mais para frente lá no Japji, quando chega no Pauri do Sunyé, que é essa escuta, uma escuta que não julga. Porque esse julgamento ele está baseado em algo que não é Akal Murat, que não é algo além do tempo, é algo temporal. Você teve uma experiência que alguém bateu lá domingo de manhã na tua casa e começou a te alugar a orelha. Mas pode ser até que ele tenha falado alguma coisa que era verdadeira, que era amorosa, né? Mas você não percebeu porque você estava nesse julgamento. Lembrando que o julgamento tem uma relação direta com o quarto corpo e o quarto chakra, né? Essa região do coração. Então, a partir do momento que você julga, né, uma determinada situação, interna ou externa, você fecha. E o coração é a avenida do universo, né? É por onde o universo pode fluir, pode romper a dualidade, e você pode perceber que o outro é uma mensagem de um outro lugar de dentro de você, né? Vamos seguir adiante aqui. Ah, sim, aí um ponto muito importante, porque se cria dois, né? Esse eu e o outro. E uma coisa que a dualidade cria é essa noção de que existe um Deus em algum lugar. Inclusive até a própria palavra universo. Quando a gente pensa em universo, a gente pensa no cosmos, nas estrelas, nas galáxias e etc. Mas a gente é o universo. Existe um universo interior que não está separado desse universo exterior e está tudo em alinhamento aí, né? E o grande transtorno é quando a gente cria essa dualidade e sai dessa corrente do universo, né? Então se cria essa imagem de um Deus. Quando a gente fala de Deus, né, a palavra Deus normalmente vai evocar uma imagem de um homem, normalmente o nome de um homem mais velho, de barba, em cima de uma nuvem, né? E mandando raio se alguém fizer alguma coisa errada, e mandando amor se alguém fizer certo, né? Então essa história o Santo Paulo chama esse cara de Mr. God, o Mr. God. E a gente pode perceber que é muito fácil cair nessa cilada, né? A gente vai rezar e olha para cima. Você está esperando o que lá de cima? Na verdade, acho que às vezes a gente fica fazendo as orações, né? Ou fazendo um mantra que fala que vai te abrir para o universo, para você... Porque o Yogi Bhajan ele trazia ainda muito essa nomenclatura Deus, né? E tá tudo bem com ela, na verdade. A palavra foi gasta, mas não há nenhum problema com Deus. O universo ele está sempre perfeito, né? Mas o Yogi Bhajan trazia bastante, né? Então você vai fazer a recitação do Sopurak para ver Deus, né? Sentir a presença de Deus. A gente está ali, Vaheguru, 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 esperando que em algum momento apareça uma figura como essa aí da tela e fala: meu filho, eu cheguei. A gente tem uma pré-concepção de uma experiência mística baseada numa dualidade. A gente tem uma pré-concepção de uma experiência mística baseada na dualidade, do encontro com o divino, que é um divino que está lá fora.
E aí a gente pode perder essa chance de perceber que está aqui agora. De perceber que mora na simplicidade, né? De perceber que mora ao caminhar. No desvendar desse caminho, tudo que você vê é a própria experiência do divino, né? E isso vai criando uma série de coisas que estão inseridas no nosso pensamento. Por mais que a gente agora está refletindo sobre isso, muitos estão já dentro do yoga, que traz uma visão mais universal, né? Mas quantas vezes a gente fala assim, se Deus quiser, Deus te abençoe. Essa não está tão problemática, né? Mas se Deus quiser, queira Deus. E Deus me livre. Deus me livre. Ou a gente fala assim, Jesus amado, para qualquer situação, né? Aconteceu alguma questão, fala, Jesus amado. O que a gente está querendo dizer com essas coisas, né? Da onde que vem esses condicionamentos? Se você estiver invocando a força crística por um momento que precisa de mais presença, mas com consciência, não tem nenhum problema falar Jesus amado, mas é a mentalidade que vai levando cada vez mais a essa visão dual. E a visão dual cria o nós e eles. Não só o meu e o seu, o eu e o você, mas o nós e eles. Esse nosso círculo aqui tem pessoas que a gente tem pensamentos afinizados, a gente gosta de coisas comuns, né? A gente se comporta de determinada maneira, então a nossa maneira é válida, do outro não é. Tá entendendo? E sendo que o grande aprendizado é observar, né? E perceber que até nos piores exemplos pode ser extraído os melhores aprendizados, né? Então vai criando essa história do Deus lá em cima. E se tem um Deus, tem que ter, já que tem um Deus que mora lá em cima, tem que ter um que mora lá embaixo, que é o contrário desse Deus. Se esse Deus é todo amor e toda compaixão e é tudo de luminoso, tem que ter a sombra, tem que ter a dualidade. E aí a gente fica com medo de ir no banheiro à noite, porque pode acontecer alguma coisa e alguém está te observando. E vai criando uma série de imagens, né? E medo de presenças que a gente não tem ainda uma leitura clara do que são. E a gente fala assim, vai de reto, né? E quando a gente se depara com algo que não é conhecido também, a gente coloca nesse balaio do outro, os outros, o desconhecido, o que eu não sei, isso daí é estranho. Eu tenho que botar para fora, tenho que limpar essas energias aí. Não, isso daí exorciza. E a lógica aqui não é de exorcização. A lógica é de integração. A lógica é de unificação, é de perceber que tudo isso está sendo voz a favor de um mesmo universo. Isso está te apresentando uma situação para que você perceba o divino nisso. Como perceber o divino num assassino? Como perceber o divino num tirano? Né? A gente pode falar, isso é injusto. Isso é injusto. Por que é injusto? Injusto a partir de que ótica? Percebe como a gente vai criando condições para a felicidade. A felicidade só pode acontecer se a vida expressar determinadas condições. Só quando o presidente sair da cadeira dele e entrar um outro que faça algo melhor. Só quando todo mundo consumir orgânico e não comer mais animais. Tá entendendo? Aí a gente vai restringindo e vai criando cada vez mais esse pensamento dual. E depois você vai ver que o Guru Nanak, já no próprio Mula Mantra, já vai trazendo medicinas para lidar com isso. Porque isso está muito enraizado na gente, está muito enraizado no nosso pensamento, no nosso DNA, nas configurações que a gente está inserido. E então, a gente entendeu isso agora, né? Estamos entendendo e
A partir do momento que eu posso considerar essa possibilidade de que tudo é um e de que, na verdade, eu estou aprendendo com tudo que acontece e que, na verdade, há um observador que não se sabe o que é, que faz parte dessa unidade também e que fala e que escuta ao mesmo tempo. Vamos considerar que eu aceito essa possibilidade. Amanhã ou daqui uma semana, eu já volto para o meu velho padrão. Já volto para aquele padrão de perceber o outro como o outro, né? E excomungar o outro, né? Ou por aí vai. Então, a repetição dos mantras, continuar os estudos, assim, esses aprofundamentos, as afirmações, né? Isso é bem importante, porque essas estruturas, esse organismo dual, essa matrix que nos infiltra, ela está crescendo o dia todo e todos os dias também, né? Então, a gente também tem que tomar o remedinho todo dia, a todo momento. Tem um mantra que a gente também usou no grupo lá, que é o Sas Sas Simero. O Guru ele indica você a ativar essa memória da unidade, essa memória do Ek, a cada respiração. Sas Sas. A cada respiração eu me recordo disso. E quanto mais eu pratico, mais isso se torna um mecanismo em manas também. Aquela área da mente, que é aquela área que quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais. Então você vai colocando essas técnicas também para trabalhar nesse sentido. Tá? E por que eu não me sinto parte dessa unidade? Porque você está acostumado com isso desde muito tempo. Né? Você não percebe que o outro é você porque estão te dizendo que você é você e que o outro é o outro há muito mais tempo do que estão te dizendo que você e todo é um. E aí cai dentro disso que a gente veio falando agora, de a gente ter esse papel ativo e contínuo de observação e de intervenção, né? E talvez não seja... tem a questão de a gente querer compreender isso também através da mente, né? Lembra do Gloob Gloob, né? Ali na nossa telinha. Então, os budistas falam que você tentar explicar o que é o universo é como um peixe querendo explicar para o outro. Né? Um peixe chega lá para o outro e fala, você já ouviu falar desse tal de oceano? E o outro fala, capaz, né? Isso daí é coisa mística, coisa dessa galera bicho grilo. Esse pessoal que acha que, sei lá, esse pessoal que tem um pensamento muito pré-moderno, assim, né? Não científico. Falar de oceano, essas coisas, nada a ver. Então, o peixe ele está imerso na água, ele respira água, ele come água, ele faz cocô na água, e as moléculas são de água. O sangue dele é água. E, no entanto, ele não percebe a água. Assim, nós não percebemos também os éteres mais sutis. A gente não percebe o invisível que nos conecta a tudo, num primeiro momento. Então isso é como se a graça ela já está aí, a vida já está acontecendo, né? Você já está tendo a oportunidade nesse momento do despertar. Só que você está com a janela fechada. É como se você estivesse com a janela fechada. Tem um solzão lá fora e você está ali dentro, né, falando que a vida é injusta e tal. Por que o sol não aparece para você? Por que o sol não aparece? Ia ser tão bom se o sol aparecesse, se o sol chegasse, né? E então, só que sua janela está fechada, tua cortina está fechada. Não tem nada que o sol possa fazer. Ele pode até, de repente, queimar tuas cortinas para ele poder
chegar até você. Mas se você, na verdade, não for lá e abrir as cortinas, se você não fizer esse trabalho ativo, se você não se abrir para a oportunidade de experienciar no agora, não há possibilidade desse sol iluminar a tua mente. Mas lembrar, então, da onde que nasce essa história desse pensamento dual? Que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Esse cara aí, quem conhece esse querido, é o René Descartes. Descartes ou Descartes? Descartes, né? Mas a gente pode descartar já um pouco o que ele trouxe. Que ele tem aquele pensamento, a técnica dele é da dúvida, né? Então você vai questionando tudo que existe, né? Para saber o que é de fato a verdade. É louvável, né? Porque ele está investigando e toda a ciência está investigando o que é a verdade, né? O que está além disso que eu posso perceber num primeiro momento. E aí ele começa com esse método da dúvida. Eu estou aqui nessa sala, vamos supor que vocês estão aqui, né? E essas pessoas estão aqui, será que elas estão mesmo? Pode ser que seja uma miragem, né? Mas eu ainda estou aqui. Podia ser que eu estivesse sonhando, né? As pessoas estavam ali e eu não sei se eu estou aqui também. Mas ele chega nesse ponto de que tem um eu que está aqui. Tem um eu que pensa. Tem um eu que está pensando agora. Eu penso, logo existo, né? E se não pensasse, não existiria. Mais ou menos assim que ele completa. Então, acho que a dica maior está no se não pensasse, não existiria. Quando você cria identificação com o pensamento, você gera uma dualidade, né? O meu pensamento, as minhas ideias. É como eu fico brabo quando alguém rouba a minha ideia. Quem disse que é tua? Quem disse que isso foi gerado através de você? Através até que foi, né? Mas quem disse que a fonte foi você? E não faz muito tempo. Não faz muito tempo que esse pensador trouxe essa maneira de pensar. Acho que é 1800 e alguma coisa. Me corrijam, por favor, se estiver errado. Mas não faz muito tempo. Então a gente está acostumado a olhar dessa forma, né? Através do viés científico não faz muito tempo, né? Agora, podemos também olhar como que era assim, Idade Média e coisa e tal. Eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas esse pensamento cartesiano aí é de agora, é recente. E se é recente é mais fácil de mudar, é mais fácil de descristalizar. Então, para terminar, também uma historinha. Tem um sadhu lá numa rua, numa estrada na Índia. E esse sadhu magrinho ali, fazia tempo que não comia. E vem passando um homem rico na sua carruagem. E esse homem vê o sadhu e fica compadecido, assim, né? E no alto da sua arrogância, ele fala assim, ele pega e joga um pão pro sadhu, um pedaço de pão. E o sadhu pega o pão e dá pro cachorrinho que tá ao lado. Ele pega o pão e dá pro cachorrinho que tá ao lado. E o cachorro come. E nisso o homem rico fica estupefato, fica de cara, como nós dizemos. Ele fala, como assim? Você é um louco. E começa a rir dele. Como assim você tá com essa cara aí de que não come há dias? Eu te dou um alimento e você dá pro cachorro. Lembrando que cachorro na Índia é assim, não é que nem o nosso aqui que a gente fica... Talvez hoje até seja, mas no tempo dessa historinha não. É um bicho que você espanta, né? Ele falou, eu te dei esse pedaço de pão e você dá pro cachorro e você aí passando fome. Como é que é isso? Seu sadhu maluco, né? Que história é essa?
você fica rezando aí para um Deus que não existe, né? Cadê para te dar esse alimento agora? Como assim? Né? Ele não consegue conceber aquilo. Aí o sadhu fala assim: Deus está rindo de Deus e Deus está alimentando Deus. Né? Então, o universo está alimentando o universo está rindo do próprio universo. E é tão bom quando o universo pode rir do próprio universo. Quando a gente tem a condição de não se levar tão a sério naquilo que a gente propõe, porque aquela minha ideia ela é muito séria, eu sou uma pessoa muito religiosa, ou o meu projeto é muito formal, muito sério. Gente, não dá mais tempo. Agora a gente tem que ter a condição de poder rir das nossas máscaras assim que elas brotam. E isso está mais fácil. Muito bem. Aí então esse Homé que a gente falou é esse ego que está aí entre eu e Deus, me and God, tem o tal do ego. Mas lembrando o que o Akal sempre traz pra gente, né? E outras pessoas também trazem isso, assim, ego é um conceito dentro da psicologia, né? Dentro dessa área que traz, acho que o Freud que começa com isso, que envolve outras séries de fatores. No Gurbani, o Homé é a noção de que eu existo e ponto. A noção de um eu que existe. Um eu e que tem os seus agregados, as suas coisas, as suas pessoas, né? Isso é o Homé. É um pouco diferente de ego. Mas muitas vezes a gente vai encontrar nas traduções e nas analogias ego. Né? Mas é mais simples. Né? A gente tem uma outra palavra que vai chegar lá na frente que é o Ahankara, que aí seria o que a gente talvez entenda como egoísta, o que a gente chama de egoísta, é o Ahankara. Ahankari, uma pessoa que é egoísta. Já chega no estágio de que ela se orgulha das coisas que são dela. Ela se orgulha das coisas que são dela. Esse é o pano que eu fiz, olha como ele ficou bonito. Né? O seu não é tão bom quanto esse. Né? Aí já é o Ahankari. E pode não ser só com isso, né? A mãe coruja é um tipo de Ahankari. Ela acha que o filho é dela. Queridas. E sim, agora sim, por último, eu queria trazer uma reflexão pessoal sobre o problema da palavra religião. Como eu disse também da palavra Deus, né, que ela vai entrando nesse contexto de dualidade, mas na verdade nada precisa ser dual. Né? Todas as coisas a gente pode olhar a partir da ótica da unidade, né, da unicidade. Mas a palavra religião caiu forte, aí é uma palavra bem gasta nesse sentido, e eu percebo que a gente tem que cuidar com as palavras, cuidar das palavras também, para que elas não sejam gastas, como por exemplo a palavra gratidão, né? É linda, né? Porque obrigado é meio esquisito, obrigado parece que você é obrigado a falar obrigado, né? Mas a gente tem que cuidar com as palavras para não gastar elas. Mas aí uma maneira de fazer isso é usar apropriadamente e saber qual que é a fonte dela, né? Claro, envolve um grande trabalho você fazer isso no seu cotidiano, né? Mas você pode reparar quais palavras que você emprega mais aí no teu dia a dia e às vezes pode ter uma que pode merecer uma reflexão. Então, religião ela tem duas raízes etimológicas, até onde foi minha pesquisa. A mais conhecida é o tal do religare. Religare, que a gente sabe, já deve ter visto, que tem a ver com reconectar. Reconectar.
Religar significa reconectar. Mas a gente estava vendo ali em Ek, já no começo, quando o Guru Nanak já deu a resposta, que nunca foi desconectado. O dedo nunca estava fora da mão, né? A onda nunca deixou de ser parte do oceano. Então tem que religar o que com o que. Aí a outra palavra que tem é o releger. Releger. Essa faz muito mais sentido. Releger significa revisitar, lembrar, né? Nos caminhos nativos eles falam que a grande coisa é você acessar a memória ancestral, acessar essa memória de um tempo de paz, acessar essa memória dos ancestrais, acessar essa memória de unidade, né? Então, cada vez que a gente pode pensar nos ritos, na tecnologia que traz a religião, a gente pode pensar nesse sentido, aquilo que me faz revisitar, faz me lembrar do divino que sempre esteve em mim.